Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Informando a todos aqueles que estão em sintonia conosco, hoje o templo está vazio, a igreja está sempre atendendo a esses decretos e nós nesta semana estamos debaixo de mais um decreto da Prefeitura de Goiânia e do Estado de Goiás. Mas nós queremos louvar a Deus nesta noite por todos aqueles que estão nos assistindo, onde você estiver, seja perto aqui em Goiânia ou seja distante, seja você membro da Igreja de Campinas ou não. Eu digo nesta noite que você é muito bem-vindo conosco no culto na Assembleia de Deus em Campinas. O nosso bispo José do Carmo, ele determinou as nossas congregações do campo de Campinas também estão em sintonia conosco, e nós louvamos a Deus por todos os pastores, dirigentes e por todos os irmãos e irmãs que neste momento estão conosco nesta sintonia maravilhosa. Queridos, pela nossa convenção da Assembleia de Deus em Goiás, nós estamos neste ano sob o tema A Igreja Revigorada para um Novo Tempo. E hoje nós estamos ministrando aos vossos corações, a aula de número 5, a igreja revigorada na unidade e na comunhão. É um assunto maravilhoso, alvissareiro, a igreja sempre precisa estar atenta a isto. Então eu quero ler convosco, pastor Enoque Vieira, que é o autor desta nossa apostila. Louva a Deus pela vida do pastor Enoque. E nós temos o texto sagrado. Eu vou ler um dos textos que aqui se encontram. 1 aos Coríntios, capítulo de número 5, versículos 9 e 10. Onde está escrito assim: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Quero, antes de começarmos a falar neste assunto, agradecer a Deus nesta hora por uma equipe de apoio que temos aqui dentro da casa do Senhor. Irmão Fernando, o próprio pastor Eliseu, que dirigiu esta reunião, a minha esposa que aqui está, e esta equipe que acabou de louvar o Senhor nesta noite, a irmã Cremilda, a irmã Lídia, Keila, a irmã Ana Carla, no teclado Miqueias, Rony, todos vocês que nos ajudaram aqui hoje. Irmão Gustavo, que aqui está, irmão Antônio, pastor Valtim, esses jovens que estão sempre nos ajudando aí, e nós queremos glorificar a Deus pela vida de vocês. Queridos e amados irmãos, então, a igreja revigorada na unidade e na comunhão cristã. 1 Coríntios, capítulo de número 9, este texto em que nós lemos aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, versos 9 e 10. Este texto que nós lemos, o apóstolo São Paulo, ele fala sobre a sabedoria com respeito ao chamado cristão. E Paulo, todo esse texto, ele nos chama a atenção para que vivamos uma vida de santidade, uma vida de comunhão fraternal e uma vida que glorifique a Deus em todas as áreas. E é exatamente nesses versículos que lemos aqui, que Paulo faz um chamamento ao povo de Deus, desafiando-nos constantemente, para que vivamos uma vida de unidade e de comunhão fraternal. Na introdução da nossa lição aqui está escrito: inquestionavelmente estamos vivendo tempos difíceis para a igreja de Jesus Cristo, no que concerne à unidade e à comunhão dos santos. A tendência que domina os nossos dias é a exagerada preocupação com aquilo que funciona ou com o funcional. Todos nós sabemos que a igreja está diante de desafios, de filosofias estranhas,
A igreja no século 21, hoje ela é desafiada cada dia. Por exemplo, o pastor Enoque colocou aqui que hoje há uma tendência muito grande para o funcional. Esta filosofia chamada pragmatismo. As pessoas, muitos líderes de igreja, eles estão sempre colocando isso à frente, dizendo aquilo que fica bom, aquilo que funciona, aquilo que o povo gosta, é o que nós haveremos de fazer. Não, senhores, não, senhores. Aqui nós estamos estudando hoje, nós estamos meditando sobre o desafio da unidade da igreja e o desafio da comunhão cristã. Isto custa-nos um preço. Isso não é assim, muito pragmático, que vai funcionar desse jeito e fica bom. Não, senhores, de forma alguma. Olha, se desejamos uma igreja revigorada, e certamente desejamos, precisamos entender que para Jesus o mais importante é ser igreja e não fazer igreja. O que nós estamos assistindo nesta nova era, ou neste templo do século 21? Nós estamos assistindo pessoas que estão tentando fazer igreja ao seu bel prazer. Fazer igreja do jeito que eles gostam, do jeito que apetece às suas mentes. Não. A igreja do Senhor Jesus, a poderosa igreja do Senhor Jesus, que Paulo fez um rogo aqui, para que esse povo viva na comunhão e na unidade fraternal. Nós somos desafiados a ser igreja do Senhor na face da terra. Esta igreja não é inventada por homem algum. Esta igreja ela não é composta ou ela não é liderada porque alguém que se acha importante, alguém que se acha cheio de talentos. Não, senhores. Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. Esta igreja é de Jesus Cristo. Foi Ele quem a comprou lá na cruz do Calvário. Mas aqui no ponto 2, no primeiro ponto da lição diz aqui: a unidade e a comunhão constituem a essência da igreja de Cristo. A igreja de Cristo vive exatamente isso. A sua essência é dentro da unidade e da comunhão cristã. A unidade da igreja pode ser entendida como seu grau de isenção de divisão entre os seus membros. Isso aqui é lindo demais, isso aqui é bonito demais. A igreja do verdadeiro Cristo, militante aqui na terra, ela é totalmente isenta de divisões e de dissensões. Ela é totalmente isenta. Unidade é ação coletiva objetivando um fim único. É a união indissolúvel de pensamentos, sentimentos, propósitos, alvos e missão. A igreja tem um rumo. A igreja do Cristo vivo, ela tem um norte. Jesus Cristo nos deu o norte para que esta igreja caminhasse aqui na terra, e nós estamos vivendo nisto aí, unidade. Mas a comunhão, o pastor Enoque colocou aqui, quanto ao conceito, comunhão envolve a ideia de participação, companheirismo, contribuição, incluindo também até mesmo o partilhar de bens. Isto é comunhão, é participar, é estar sempre como um verdadeiro companheiro. E alguém diz com muita propriedade que a comunhão não precisa de forma alguma inibir a nossa diversidade. Existe mais de 7 bilhões de pessoas na face da terra e Deus não fez 2 pessoas iguais. E esse Deus é tremendo, né? Ele não fez 2 seres humanos iguais. Você é único dentre esses mais de 7 bilhões de habitantes no globo terrestre. Mas acontece que mesmo em meio a esta diversidade, o desafio de Deus para nós é que nós venhamos viver a unidade e a comunhão fraternal. Isto é maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. O texto em que nós lemos aqui de 1 aos Coríntios, queridos irmãos, no versículo de número 13, eu vou voltar um pouquinho aqui e eu gostaria de colocar isso com os irmãos. Paulo, o apóstolo São Paulo, neste texto,
onde ele diz aqui: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Que coisa linda. E ele diz mais: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa. O desafio nosso hoje, o desafio meu e seu, querido irmão, querida irmã, é que nós venhamos quebrar toda e qualquer barreira diante de nós e venhamos viver o plano de Deus para a sua igreja, dentro de uma unidade e dentro de uma comunhão cristã. Paulo, quando ele está falando nesse assunto aqui no versículo de número 13, ele faz 3 perguntas retóricas para que nós venhamos pensar nelas. Paulo primeiro, ele pergunta assim, está no versículo 13 aqui: está Cristo porventura dividido? Não tem jeito. Não tem jeito de dividir o nosso Cristo. As pessoas dividem por aí afora. Elas abrem igreja a seu bel prazer. Elas fazem o que querem. Mas Paulo, falando sobre a unidade e a comunhão, ele diz: porventura Cristo está dividido? O nosso Cristo não se divide de jeito nenhum. Bendito seja o nome do Senhor. Porque naquela época, uns diziam assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Aí Paulo pergunta aqui, responda para você mesmo: porventura Cristo está dividido? Não, de jeito nenhum. Segunda pergunta retórica que ele faz: vocês foram batizados em nome de Paulo? Porventura, quando eu os batizei, ele mesmo disse: eu não batizei tantos crentes, mas quando eu os batizei em meu nome? Não, eu os batizei na autoridade do nome de Jesus Cristo. Por isso que ele está nos desafiando aqui. Quem foi batizado, aquelas pessoas, os crentes que foram batizados por Paulo, às vezes eles ficavam garbosos, eles ficavam orgulhosos e diziam: foi o apóstolo Paulo quem me batizou. Aí Paulo vem desafiando, dizendo: porventura vocês foram batizados em meu nome, ou foi batizado no nome de Jesus Cristo? Terceira pergunta retórica que ele faz aqui: porventura Paulo foi crucificado por vocês? Oh, coisa linda! Paulo diz: não fui eu quem subi lá na cruz do Calvário, lá no Gólgota, para dar a minha vida em favor de vocês. Não fui eu. Vocês devam viver a unidade cristã e a comunhão cristã, porque quem subiu à cruz foi só um. Aliás, alguém diz assim: a cruz é a grande proporcionadora da nossa unidade cristã. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, para aquele ato do Calvário que aconteceu mais de 2000 anos atrás, nós vimos o nosso Senhor Jesus, quando ele subiu lá no Gólgota. Um pensador diz que com uma mão Jesus pegou na mão do Pai, e com a outra mão ele pegou na mão do homem pecador, e através daquela morte vicária e maravilhosa, ele fez com que unisse o homem a Deus, através daquele sacrifício. Então a cruz de Cristo foi a grande proporcionadora da nossa unidade, da nossa comunhão cristã. Oh, maravilhoso Cristo. Maravilhoso foi aquele dia que ele subiu lá no Gólgota e que ele nos uniu outra vez ao Pai. Foi por isso que Paulo falou: porventura Paulo foi crucificado por vocês? Houve só um, e somente um. Ele que tem autoridade, ele que diz: eu vou edificar a minha igreja. Esta igreja verdadeira pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele a comprou lá na cruz do Calvário. E é exatamente por causa disso que nós vivemos hoje esta comunhão maravilhosa com Ele. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Queridos irmãos, mas deixe-me continuar aqui com a nossa aula. A nossa lição diz aqui no ponto de número 2: a força e o vigor da igreja devem ser a consequência natural da sua unidade e da sua comunhão. A igreja tem uma força, ela tem um vigor, mas esta força e este vigor depende consequentemente da natural unidade e comunhão desta igreja. Não pode fugir disto. Diz aqui a nossa apostila: a igreja de Cristo é, por sua natureza essencial, um organismo vivo. Portanto, tem em si mesma a força vital e necessária para o seu desenvolvimento e o seu crescimento. A igreja de Cristo Jesus não é uma religião estática. Ela é um organismo vivo. Ela não é tão somente uma organização aqui na terra,
Não é um ajuntamento de pessoas aqui neste mundo, não, não. A igreja de Jesus, a verdadeira igreja dele, que ele a comprou e ele a conquistou lá na cruz do Calvário, é uma igreja que no nome do Senhor Jesus, ela se torna-se um organismo vivo. Então é distinto. Aonde você anda nesse globo terrestre, que você encontra uma pessoa que tem a marca de Cristo em sua vida, esta pessoa é conhecida, esta pessoa é diferente. Então o desafio nosso nesta noite é para que nós vivamos nesta força e neste vigor da união e da comunhão espiritual. Eu quero falar aqui algumas evidências dessa comunhão maravilhosa. Como é que a gente conhece uma pessoa, irmão Antônio? Como é que se conhece uma pessoa que verdadeiramente ela vive nessa unidade, nesta comunhão espiritual? Conhece-se através da capacidade que esta pessoa tem em servir no reino de Deus. Eu gosto muito. Lá em Josué, capítulo 1, verso 1, está escrito lá desta forma: Moisés, servo do Senhor. Moisés, servo do Senhor. Quando ele faleceu, e o Senhor falou a Josué, servo de Moisés. Interessante, 2 homens da Bíblia Sagrada, lá no Antigo Testamento, que a marca desses homens era servir. A marca era servir. Como é que se conhece? Qual a evidência de alguém que está verdadeiramente nessa unidade e nessa comunhão cristã? É a capacidade em servir sempre. Glorificado seja Deus para sempre. Eu acredito que eu estou nesta noite falando com você que está à distância. E eu quero desafiar você para que você viva esta comunhão e esta unidade da igreja de Jesus Cristo. Aprenda a servir. Outra evidência dessa unidade e desta comunhão cristã é a disposição que nós temos em nosso coração em perdoar aquelas pessoas que nos ofendem. Estamos vivendo em um mundo em que as pessoas têm uma facilidade tão grande de ofender umas às outras, de machucar umas às outras. Mas quem vive a unidade e a comunhão de Jesus, ela tem dentro do seu coração uma predisposição em perdoar. Um pensador diz assim: não existe algo que venha incomodar mais o seu inimigo do que você perdoá-lo constantemente. E a Bíblia diz que quando nós perdoamos os nossos inimigos, é como se a gente ajuntasse brasas na cabeça desta pessoa. O desafio de Deus hoje, para nós, que queremos viver essa atmosfera de unidade, de comunhão espiritual, é para que nós tenhamos dentro do nosso coração, um coração perdoador. Perdoador constantemente. Mas outra evidência desta comunhão, brandura de espírito. Brandura de espírito. Jesus Cristo olhou para as pessoas que queriam viver esta unidade, esta comunhão e diz: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Querido, que está me ouvindo hoje, querida, estamos vivendo um mundo de violências de palavras, de agressões físicas, psicológicas, todo tipo de violência. Mas a proposta do Senhor Jesus Cristo aqui para aqueles que querem viver a unidade e a comunhão dele, é para que tenhamos um espírito brando, brandura de espírito, brandura de espírito. E isto é maravilhoso. Alguém diz assim: com armas nas mãos, nós não podemos nos abraçar. Você pode olhar para mim e dizer: pastor Samuel, nós não podemos abraçar nessa época de pandemia. Na verdade, não podemos dar abraços físicos, mas no sentido espiritual, de alma para alma, nós precisamos ter paz com todos. Esse é o plano de Deus para nós. Glória a Deus. Mas como é que se evidencia esta comunhão? Na predisposição em fazer o bem a todos. Predisposição em fazer o bem. Lá em Provérbios capítulo 12, irmão Fernando, e versículo 2 está escrito assim: o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de perversas imaginações, ele o condenará. O homem de bem, o homem que tem um coração bom,
ele alcançará o favor do Senhor. Lá no Novo Testamento, quando a igreja estava vivendo esse clima aqui em Atos dos Apóstolos, em 1 Coríntios, havia um homem por nome Barnabé. E a Bíblia diz assim, esse Barnabé, está lá em Atos dos Apóstolos capítulo 11, verso 24. Esse era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Glória a Deus. Um homem de bem, um homem de um coração bom. Unidade e comunhão, isto fala de um coração bondoso, de um coração isento de toda e qualquer maldade. Não existe maldade neste coração, bendito seja o nome do Senhor. Mas o pastor Enoque colocou aqui, e que a pujança e a força da igreja primitiva resultava de certas condições existentes na comunidade cristã primitiva. E ele colocou aqui, as igrejas tinham paz. Está lá em Atos capítulo 9, verso 31, que tanto na Judéia, quanto na Galiléia, em Samaria, por onde havia a igreja do Cristo vivo, reinava a paz nesta igreja. Graças a Deus por isso. Na verdadeira igreja de Cristo, o ambiente, o clima da igreja verdadeira de Cristo é um ambiente de paz. Paz com Deus, paz conosco mesmo, e paz com nossos semelhantes. Segundo, as igrejas tinham força social, havendo consolidado a sua posição na sociedade. Lá em Atos capítulo 2, verso 44 diz, e eles estavam sempre juntos e tinham tudo em comum. A igreja primitiva, ela desempenhava um trabalho social invejável, onde socorria todos aqueles que padeciam necessidade no seu meio. É lógico que esta é uma outra marca importante, muito importante, de uma igreja unida, de uma igreja que tem comunhão espiritual. Mas diz mais aqui, tinham ousadia e coragem na proclamação verbal e no testemunho pessoal. Havia, irmãos, na igreja primitiva, aquele clima de ousadia, de convicção. Havia na vida dos apóstolos e da igreja primitiva, em cada um deles, aquela ousadia em falar sobre a pessoa de Jesus, falar sobre a ressurreição do Senhor Jesus, e eles falavam com toda convicção. Eu estou falando com você que está à distância, eu estou falando com você que está me assistindo agora, que esse Cristo da igreja primitiva é o mesmo Cristo da igreja do século 21, e eu quero desafiar você nesta noite, que Cristo quer salvar a sua alma, que Jesus Cristo quer mudar a sua vida, Jesus Cristo quer transformar você. Você pode estar olhando para mim aí onde você está e dizer, pastor Samuel, para a minha vida não existe mais recurso, para a minha vida já não tem mais jeito. Tem jeito sim, tem jeito sim. Glorificado seja o nome do Senhor. A igreja cresceu, e ao longo dos milênios ela tem crescido, e hoje são milhões e milhões e milhares de milhares. Ela cresceu com essa convicção de pessoas que encontram Jesus, olhar para a pessoa tal qual você que está me assistindo agora, e eu dizer para o seu coração e para a sua alma, Cristo te transforma, Cristo quer te perdoar hoje, Cristo quer salvar a sua alma nesta noite, Ele quer fazer de você uma nova pessoa. Os crentes tinham paz, os crentes tinham uma obra social comum, mas eles falavam com ousadia a palavra do Senhor. Eu tenho tanta convicção nesta noite de que o Espírito Santo está visitando a tua vida aí onde você está. Talvez você esteja sentado no seu sofá, talvez você esteja dirigindo o seu carro, e Cristo está te visitando agora. Cristo está mudando a sua vida, o seu coração, o seu ser neste momento. Este é o Cristo que nós cremos. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. As marcas de uma igreja revigorada na comunhão e na unidade. Está escrito aqui, seus membros conhecem e perseveram na doutrina e amam a comunhão e a fraternidade. Por que os crentes, a igreja nesses dias está fechada? Nós não estamos tendo culto presencial. E constantemente quando a gente encontra membros da igreja, eles dizem, pastor, nós estamos sentindo tanta falta dos cultos presenciais. Nós sentimos tanta falta desta unidade, desta comunhão, onde o povo de Deus se reúne, glorificam a Deus, serve ao Senhor. Domingo nós tivemos um culto aqui, que foi
o último culto desse fechamento. Domingo nós tivemos 2 cultos aqui, e foram cultos maravilhosos, aonde a doce, maravilhosa presença do Senhor, os céus baixou aqui nesta casa, de uma maneira tão abundante, tão grande, e você precisa experimentar isso. Glorificado seja o nome do Senhor. Os crentes entendem e aceitam que foram salvos para pertencer à comunidade cristã, à família divina. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 19, está escrito assim: assim que já não sois mais estrangeiros e nem forasteiros, mas sois concidadão dos santos e da família de Deus. Querido que me ouve, querido irmão, querida irmã, Deus tem uma família na terra. Deus tem um povo que serve a Ele aqui na terra. A igreja de Jesus Cristo é conhecida e na Bíblia Sagrada ela é chamada de família de Deus. Família de Deus. Que título maravilhoso é esse? Que título gostoso é esse, ser chamado de família de Deus? Se você ainda não pertence, se você ainda não está rolado nesta família de Deus, Paulo, ele escreveu com tanta convicção: não sois chamados mais de forasteiros ou de estrangeiros. Não, vocês não são chamados assim, mas são chamados de concidadão dos santos e da família de Deus. Graças a Deus. Eu quero dizer a todos aqueles que nos assistem, seja você crente ou não, o Senhor virá buscar uma família aqui na terra. Uma família que faz a sua vontade, que anda com Ele, que caminha com Ele. Uma família que anda de branco com Ele aqui neste mundo. Deus vai buscar esta família. Glorificado seja o nome do Senhor. Então estou partindo para os finalmentes desta aula neste momento. E está escrito aqui: os crentes assumem que são membros do mesmo corpo e, por conseguinte, membros uns dos outros. Eu sempre digo isso na igreja: eu preciso de você, você precisa de mim. Nós somos uma família, nós somos um povo interdependentes. Eu preciso de você e você precisa de mim. Isso é um dos segredos de fazer parte desta igreja. Sabem por convicção que não existe a possibilidade de ser crente isolado ou desigrejado, separado do corpo. Tem aumentado aí uma filosofia, tem aumentado aí umas pessoas que não conhecem Jesus, nem a sua palavra, nem o Espírito da Bíblia Sagrada, que tem disseminado uma semente do mal, uma semente maligna, dizendo assim: a pessoa não precisa de igreja para servir a Deus. Não, para que ir na igreja? Para que ir na igreja? Uai, é interessante. Jesus Cristo disse: eu vou edificar uma igreja. Eu vou edificar uma igreja. Ele edificou a sua igreja. Ela foi inaugurada exatamente aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. A igreja de Jesus Cristo foi inaugurada naquele dia em que uma tocha dos céus veio sobre os crentes que estavam reunidos em um lugar, e Deus os batizou com o Espírito Santo. E ali começou a igreja de Jesus Cristo. Nada desse negócio de desigrejados. Eu não preciso de igreja para servir. Mas como? Como? A igreja, quando ela está reunida, ela ouve a palavra, ela comunga uns com os outros. Uma das principais, ou a principal comunhão que nós temos é o participar da ceia do Senhor. Todos os meses nós nos reunimos aqui por convocação do nosso líder, Bispo Oide José do Carmo, para participar da ceia de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Constantemente a igreja se reúne aqui, o povo de Deus vem para esta comunhão. E os desigrejados, eles ficam por aí afora. O desigrejado é igual um ateu. Alguém diz: ninguém é ateu dentro de um avião em forte turbulência. Esses desigrejados, um dia eles vão sentir falta da igreja de Jesus Cristo, porque esta igreja tem uma importância muito grande para Deus e para nós aqui na terra. Glória a Deus. O texto de Atos 2:47 é claro e objetivo ao afirmar que o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Nós estamos aqui em um seminário falando sobre unidade, sobre comunhão. Eu estou falando talvez com milhares de santos, de crentes, que você tem a marca de Cristo na sua vida. A igreja primitiva diz aqui que todos os dias
Deus acrescentava no número da igreja pessoas que vinham e aceitavam Cristo como Salvador. Domingo, neste culto que nós tivemos aqui, nós vimos algumas pessoas vir à frente aqui quando o bispo Oídes fez o apelo. Algumas pessoas vieram e se renderam a Cristo, aceitaram a Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas. Eu não sei porque o Espírito Santo está me impulsionando nesta noite para dizer isto, mas eu sei que eu estou falando com gente aqui, pessoa que está me assistindo, e às vezes você está fora da comunhão da igreja, você está fora da comunhão de Cristo, e o Espírito Santo está te chamando hoje e te convidando, volte para Deus. Agora mesmo o pastor Valtinho dizia aqui, que este momento em que nós estamos vivendo é um despertar de Deus para cada um de nós. Querido, querida, mais do que nunca, o Espírito Santo está te chamando hoje, para que você volte para Ele, conserte com Ele, volte à comunhão da igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor. Considerações finais: a igreja não pode, por seus próprios recursos e empenho, alcançar o revigoramento espiritual. Não. Eu por mim mesmo eu não dou conta disso. Esse revigoramento vem dos céus, vem de Deus para nós. É por isso que a igreja dependente do Senhor Jesus, constantemente nós estamos aqui buscando a ajuda do alto. E esta ajuda vem de Deus, vem do Espírito Santo do Senhor. Então qual o desafio nosso? E eu termino nesta noite esta palavra rápida aqui. Qual o desafio nosso como igreja do Senhor Jesus? Sermos revigorados por Ele na unidade e na comunhão fraternal. O diabo veio, a Bíblia diz que ele veio para roubar, para matar, para destruir. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nesta noite, o desafio do Espírito Santo de Deus para nós é exatamente este. Através da ministração desta palavra, eu quero pedir ao Espírito Santo que Ele venha quebrar as barreiras na tua vida e na minha vida. Todo e qualquer ódio, toda e qualquer dissensão. É possível que eu esteja falando nesta noite com casais. Talvez eu estou falando com um casal que está sentado me assistindo agora. E as coisas estão em um clima de discórdia entre vocês. Jesus Cristo quer entrar na vida de vocês hoje pelo Espírito Santo, para fazer com que essa discórdia venha a ser caída no chão, venha a ser quebrada, e você passe a viver um outro clima, outra atmosfera conjugal. Jesus Cristo quer fazer isso na sua vida. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Vamos viver essa atmosfera de unidade e comunhão cristã. Isto é o que Deus quer para mim e para você. É o que Deus quer para nós. Onde você estiver, eu quero pedir você que ore agora com o pastor Eliseu Lima. Ele vai orar com você. E eu quero pedir ao Espírito Santo, nós vamos pedir ao Espírito Santo nesta oração, que Ele venha trabalhar neste coraçãozinho e nesta alma, fazendo com que você viva verdadeiramente esta proposta de Deus para nós. Esse clima maravilhoso que a igreja verdadeira de Jesus Cristo aqui na terra é uma igreja que vive debaixo da união e da comunhão fraternal. Que Deus te abençoe. Ore com o pastor Eliseu e o Espírito Santo completará esta obra na tua vida nesta hora. Louvado seja Deus. Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer pela palavra que nesse exato momento acaba de ser ministrada pelo teu servo, pastor Samuel César. Que esta palavra, meu Pai, neste momento encontre guarida em cada coração nesta noite. Senhor,